E no capítulo 9, então, nós vamos encontrar aqui o Humberto de Campos. Eu vou ler alguns trechos, outros não. Alguns são, de fato, assim, essenciais e precisam ser lidos. Mas aqui nós vamos observar no começo, Humberto de Campos nos trazendo que havia entre os discípulos uma certa discussão, claro, natural, num grupo de pessoas, é normal que se discuta muitas e muitas coisas. E uma delas ali é o entrechoque das opiniões, que ele vai dizer que dentro do idealismo quente dos mais jovens. Então a gente sabe que o jovem normalmente é cheio de ideia, tem aquela energia para transformar o mundo e querer mudar tudo. Isso é maravilhoso. Leon Denis chega no seu livro Um Olhar sobre o Tempo Presente a falar da juventude idealista, e colocando aqui no outro lado o oposto dessa juventude, que seria a juventude frívola. E lá ele coloca, né, como que a gente vai ter que realmente ajudar essa juventude, que a gente vive falando que ela vai transformar o mundo. Aí, de repente, ela se torna um adulto e não transforma o mundo como a gente imaginou que transformaria. Então, o que será que está faltando a essa juventude? É o que Leon Denis propõe lá no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, que inclusive é o livro que eu estou estudando, né, lá no canal. Eu estudei o Porquê da Vida, concluí o estudo e comecei a estudar este. E aqui a gente vai observar, então, que havia ali um entrechoque de ideias, né? Os mais velhos olhavam os mais moços e ficava assim, um pouco com o pé atrás, mas será que eu vou conseguir acompanhar todos esses? Será que eles, por serem jovens, estão na minha frente, por poderem se doar mais e enfim, trazer mais essa coisa toda para a gente aí de renovação? Então, existia, sim, um certo desconforto. E a gente vai ver aqui que eles, os jovens, aqui o Humberto Campos destaca Pedro, André, Tiago, João e Tadeu. Eles diziam: somos jovens, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Puxa, quem nunca pensou isso, né? Eu mesmo pensei, quando eu era jovem, né, ali ainda sou, né? De fato, ainda. Mas quando eu era mais jovem, melhor dizendo, brincadeira, eu tenho um filho de 17 anos já, pessoal. Então, a gente tinha essa ideia, sabe, de olhar e querer mudar e tal. Isso, às vezes, por diversos motivos, às vezes faculdade, que nos toma um tempo enorme, trabalho, enfim, a gente às vezes entra num relacionamento que não incentiva esse tipo de atuação, a gente acaba esfriando essas ideias mais transformadoras, cedendo lugar a ideias de maior acomodação. E aí a gente sai desse estágio de renovação e vai para aquele estágio do assim, tá tudo certo, né? Se assim está, é porque assim deve ser, né? Deus está no comando, Jesus está no leme. E eu acredito que Jesus está no leme, que Deus está no comando. Mas será que eles não esperam de nós uma atitude mais ativa, uma atitude mais direta na transformação do mundo que nos rodeia? Claro, iniciando no mundo íntimo de cada um de nós. Ou será que a gente deve simplesmente se omitir e se acomodar e, às vezes, justificar a nossa, de fato, pequenez diante do mundo, alegando que, por sermos muito pequenos, não podemos ajudá-lo? Né? Hoje a gente espera, às vezes, assim, eu preciso de alguma coisa grande, gigantesca para ajudar alguém. E, às vezes, não é isso. Quando a gente fala em atitude diante da necessidade de mudar o mundo, pode ser a partir de pequenos gestos. Né? Uma mensagem, uma leitura de uma mensagem, como foi feita aqui agora, uma prece endereçada a alguém, isso é uma atitude que pode mudar o mundo de alguém, que pode mudar o mundo de uma pessoa. Enfim, o que a gente não pode é simplesmente se acomodar e achar que a gente é muito pequeno para ajudar essa imensidão que é o nosso planeta e, claro, no sentido muito mais amplo, o próprio universo. Então, os jovens que acompanhavam Jesus traziam consigo essa ideia. E pensavam, né? Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém
atulhada de preconceitos e falsos intérpretes do pensamento divino. Eu falava aqui, antes de começar com o Zeni, como que o livro Boa Nova, com esses relatos dos bastidores do Evangelho, ele nos fala de coisas do presente. Então, em muitos momentos, é bom a gente se imaginar no capítulo, participando dos diálogos com Jesus, e fazer um outro movimento, que é de imaginar esse diálogo aqui acontecendo ao nosso redor hoje. Porque ainda hoje, né, não apenas na Jerusalém da época, mas ainda hoje, a gente poderia falar de onde a gente vive, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do continente, de certa forma estamos aí imersos num mundo de preconceitos e falsos intérpretes do pensamento divino. Então é necessário a gente ter muito cuidado, porque diante desses preconceitos e falsos intérpretes, a gente quer o quê? Se apresentar quase como se fôssemos os salvadores de tudo isso. Então, vamos ver o que vai continuar aqui a lição. Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. E aí eles continuam aqui, indagando, questionando e tal, e conjecturando tudo. E aí, o que vai acontecer? Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações, humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria do seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Então, vejam um detalhe. Os jovens ali empolgados e tal, e com apontamentos descaridosos para com os mais velhos. E aí, Simão Zelote começa a ficar inquieto. Fala, puxa, será que eu sirvo mesmo para a causa do Cristo? Será que eu sirvo mesmo para ajudar o mestre a pregar o seu evangelho, a pregar a boa nova? Esse é um detalhe que rondava a mente de Simão o Zelote. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe roíam o coração. Aqui agora entra a parte que mais chama a atenção, porque percebam que o Humberto de Campos faz uma introdução, ele coloca o problema em questão, e como vai acontecer em muitas e muitas ocasiões, os discípulos iam em busca de Jesus, que às vezes estava próximo ali, pedir uma orientação. Aqui a gente pode chamar isso como se fosse a inauguração do atendimento fraterno. Atendimento fraterno hoje realizado pelas casas espíritas. Às vezes não hoje, por conta da pandemia, de maneira presencial. Algumas casas até conseguem se organizar em segurança e continuar oferecendo esse tipo de atendimento. Outras transferidas para o campo virtual. Ou atendimento, não aquele formal que se vê nas casas, mas um atendimento que nós fazemos. Porque quando a pessoa descobre que a gente é espírita, acontece da gente ser mais indagado, a pessoa está com um problema familiar, ela vem em busca de um conselho, de uma orientação, ou apenas de um ouvido amigo para que ela possa desabafar, para que ela possa colocar para fora as suas angústias, os seus receios, as suas emoções. Isso também é atendimento fraterno. E Jesus fazia isso com os seus discípulos. Então eles procuravam o mestre e lhe expunham o que os incomodava.
E aí Jesus sempre tinha uma palavra certa para as horas ali mais complicadas. E vai dizer, depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava, sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Aqui eu acho interessante, né? A gente tem que começar a imaginar, gente. Quando ele fala, Jesus o fitava sem surpresa, imagina a cara de Jesus assim, tranquilo, que já conhecia o Zelote, já conhecia esse Simão. Então, para Jesus não tinha surpresa, estava tudo tranquilo. Jesus conhecia o indivíduo muito antes do indivíduo ter reencarnado. Então, ele já sabia as tendências e tudo mais. A Sandra colocou aqui o capítulo de Joana de Cusa é um ensinamento para todos. Olha, Sandra, é o capítulo 15. Eu me arriscaria a dizer, é difícil escolher o mais forte ou o mais emocionante, o preferido, mas eu me arrisco a dizer que o capítulo 15 é o meu preferido. Posso estar errado, posso mudar de ideia daqui a pouco, mas agora, nesse momento, ele é, de fato, para mim, o mais especial, o capítulo 15, chamado Joana de Cusa. Ali é uma lição maravilhosa, né? Impressionante. Então, vejamos o que é que Jesus fala para Simão, o Zelote. Simão, poderíamos, acaso, perguntar a idade de nosso pai? E aqui é um pai com P maiúscula, se referindo a Deus. E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Bom, aqui a contagem que ele propõe já não é mais a humana, do berço até aquele momento, mas a contagem espiritual, aquela que antecede o berço. Quem seria o mais velho? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa, que agora ele faz assim uma metáfora, ele vai comparando as estações da vida com a árvore, que é... Depois, vale a pena, quem tiver o livro, se alguém até quiser pegar lá agora, enquanto a gente faz a palestra, o bom de live é isso, né? Tá todo mundo em casa, alguns tomando um cafezinho, outros deitados na cama ainda, alguns na sala... jogaram na televisão, no telefone, e a gente consegue, em casa, sair, correr, pegar o livro lá para acompanhar a leitura. Isso é bom, quem quiser pegar, se for essa edição da FEB, que é a mais recente, está na página 60. Então ele vai dizer que a vida na sua expressão terrestre, ou seja, não é da expressão total, digamos aqui, inclui a espiritual, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Agora, vejam os detalhes. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Nem toda ramagem consegue dar a flor e, posteriormente, obviamente, o fruto. Nem toda. Tem ramagem que morre antes disso. Como tem indivíduos que desencarnam na própria infância. Acontece. E há flores que caem ao primeiro sopro da primavera. Elas não chegam a dar fruto. Como acontece na Terra de morrer jovem, atravessa o período da infância, chega ali na juventude e desencarna. Acontece. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança. Isso aqui eu acho maravilhoso. A gente olha para uma criança e deposita nelas esperanças. Quantas e quantas vezes, não sei vocês, mas eu já cansei no sentido assim, de que eu ouvi muitas vezes, mas isso é bom ser ouvido. Cansei de ouvir as pessoas dizendo assim, vamos cuidar das crianças, porque é nelas que temos que depositar as nossas esperanças de um mundo melhor. É isso, a criança é a esperança. Alguém garante que aquela criança vá, de fato, transformar aquela esperança
de fato, em algo concreto, não tem jeito, ela é só uma esperança. O que vai acontecer nas outras etapas da vida, ninguém sabe. Mas espera-se que ela, de fato, seja ali um agente transformador do mundo. A flor, uma promessa, que é o jovem. O jovem é uma promessa. Então, aquela esperança se transforma, às vezes, numa promessa e fala, nossa, está chegando perto da hora dele, de fato, fazer algo para o mundo. E quando a gente fala fazer algo para o mundo, meus amigos, a gente precisa ampliar uma visão, às vezes, um pouco fechada, que a gente tem de que a mudança do mundo só vem a partir da atuação religiosa. A gente, às vezes, acha que missionário é só palestrante, padre, pastor, dirigente espírita, médium. Não. Hoje, na pandemia, a gente tem que valorizar cada vez mais os missionários da ciência. Mas, sobretudo, numa época em que eles precisam, além de pesquisar, estudar e fazer tudo o que tem que ser feito, lidar com as fake news, lidar com a desinformação. Então, é uma situação em que, às vezes, a gente pensa assim, puxa, ser cientista nunca foi fácil, mas ser cientista em 2021 é um desafio duplo, que é trazer o que todo mundo espera, que é a vacina que a gente já conseguiu alcançar, enfim, descobrir alguma coisa que possa nos ajudar nessa pandemia, e, ao mesmo tempo, você ter que falar, puxa, mesmo com todos esses estudos aqui, eu tenho que lidar com fake news, com desinformação, com tudo aquilo que dificulta o nosso trabalho, porque gasta-se energia tendo que repetir o óbvio, tendo que repetir o que já está pacificado no meio científico em relação à pandemia. Nós temos missionários na educação, nem se fala, muitos missionários na educação, missionários no esporte, quantos e quantos atletas, a partir da sua atuação ali, conseguem levar alegria, levar até algum tipo de consciência de mundo, de valorização da vida para aqueles que os admiram. Então, enfim, o próprio Paulo Gustavo, desencarnado recentemente por complicações da Covid, quanta alegria, ele que era ator, que era, enfim, tinha uma atuação ali muito ampla naquilo que fazia. Quanta alegria Paulo Gustavo levou, e a gente comentava aqui em casa, quantas e quantas orações ele não recebeu no dia que desencarnou, que nós somos milhões aqueles que fomos agraciados pelo seu bom humor, e não só isso. A gente começou a ver depois aí diversas manifestações demonstrando como ele era generoso com as causas sociais, como ele era simpático no dia a dia, no trato com os fãs. Eu li relatos assim, fiquei maravilhado com tudo isso. Então é alguém que fez da sua profissão, vinculado à arte, que é algo que Leon Denis valoriza muito, chegou a escrever o livro O Espiritismo na Arte, como que ele fez disso um fruto que levou alegria, que levou, enfim, esperança. Isso é também cumprir missão. Não só, repito, ser palestrante, ser médium, dirigente espírita. Vai muito além. Então, a flor, uma promessa. O fruto é a realização. Porque o fruto atravessou as etapas anteriores. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia, esclarecendo. Olha, então, Simão o Zelote ficava pensativo no que Jesus falava. Diz então Jesus: esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Bom, se no primeiro momento eu destaquei, Jesus falava da expressão terrestre dessa comparação que ele faz da nossa vida com a árvore,
Agora ele já amplia e diz que ela pode ser comparada também com a vida do espírito. Mas ele faz a distinção. Porque se eu disse lá atrás que a gente pode, enquanto criança, desencarnar e parar na ramagem, na comparação feita pelo mestre, a gente pode desencarnar na adolescência ou enquanto flores. Aí ele diz que enquanto espírito isso é impossível, porque o espírito sempre caminha rumo aí ao fruto da edificação, estando com corpo ou estando sem corpo. Por isso que não existe palavra que se opõe à vida. Não existe no dicionário. Alguém pode pensar, William, morte. Morte é o oposto de vida. Não. A morte se opõe ao nascimento. Tudo que nasce, morre. Mas não estaremos sem vida. Se a gente pega alguns prefixos de ausência, de negação, eu estou desvidado, eu estou avidado, não tem jeito. Não se tem oposto para a vida. Porque a gente está sempre vivo. Nós nunca morremos. A gente está vivo com o corpo, a gente está vivo sem corpo. A gente está vivo aqui na Terra, daqui a pouco estaremos vivos no outro planeta. Eu espero que num planeta em melhores condições do que a Terra. Mas se não tiver jeito, beleza, vamos voltar para cá, mas que a gente consiga aproveitar aí os benefícios do progresso que estão sendo realizados aqui. Porque tem gente que ao desencarnar vai ir para um planeta condizente com o seu próprio nível evolutivo e às vezes não consegue mais reencarnar na Terra, porque esta já terá subido, né, não vou chamar de degrau, não, mas terá subido um pouco na escala dos mundos, e se a gente não acompanha, a gente é convidado para ir para um outro mundo semelhante à Terra que nós encontramos na última encarnação. O espírito não regride, mas a sua estadia, ela pode se dar em um planeta em que ele vai chegar lá praticamente como missionário. Então a gente precisa pensar nisso. Mas o espírito, depois de criado, ele vai chegar à condição de fruto. Ele não para como ramagem e nem como flor, como acontece com o indivíduo encarnado. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é 1 hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Quem vai trabalhar um pouco isso é Leon Denis no livro Grande Enigma, quando ele vai falar também das etapas da vida, ali da infância, da juventude. Ele vai falar das pessoas maduras. Ali ele divide em 4. Aqui, Humberto e Jesus estão divididos em 3. E lá ele vai falar dos anciãos. E ele vai observar que há jovens que são mais maduros do que muitos velhos. Mas, para a gente entender isso, só levando em consideração o fato de que somos espíritos mais jovens ou mais velhos. Espíritos jovens que daqui a pouco estarão vivendo em corpos velhos. E espíritos velhos que daqui a pouco passarão pela infância, pela madureza, pela juventude e apresentarão uma diferença gritante daqueles que possuem uma idade mais avançada, mas que não têm nem o conhecimento e nem as virtudes dos mais jovens. Então, só a questão espiritual que, de certa forma, nos explica muitas coisas, né, que a gente olha e não entende muitas vezes. Então, o discípulo pergunta: Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? E aqui já fala que Simão, o Zelote, já estava emocionado. Não. A velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria.
Então, a meta não é assim, minha meta é chegar na velhice. Peraí, mas que tipo de velhice será? Denis trabalha isso no Grande Enigma. Quando ele fala que o ancião é aquele que encoraja, aquele que incentiva, aquele que continua com a juventude pulsando dentro de si, daquela que deseja, de fato, modificar o mundo, incentivar as pessoas, enfim, fazer alguma coisa em prol dos outros. E não aquela velhice, da velhice que ele chega a dizer lá, né, do ranzinza, muitas vezes, que a gente chama aqui do rabugento, e que do mal-humorado, do revoltado contra a vida, mas que nada faz para modificá-la. Ainda que devemos recordar o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Então, veja, depois de tudo que Jesus fala, Simão, o Zelote, ainda estava acabrunhado ainda. Ainda estava, como a gente diz aqui em Minas, e vocês cariocas, claro que agora a gente tem pessoas, não só do Rio, mas de várias partes do Brasil. Não vão entender bem, mas mineiro, quando ele não sabe dizer o que está sentindo, quando ele não sabe dar nome para alguma coisa, ele chama de quê? De trem. Então, tudo para o mineiro pode ser traduzido em trem. Você vai falar de um carro, é trem, tem tudo. Uma comida vira trem, uma roupa é um trem. E aqui também estava sentindo um trem. O trem também é sentimento para o mineiro. Então, Simão o Zelote, ele sentiu um trem dentro dele e ainda estava desconfortável. Isso aqui é uma lição para a gente, que veja, mesmo Jesus conversando e explicando. Ele, um espírito mais perfeito que já passou pela terra, ainda assim, Simão não é que não aceita. Ele demora um tempo para assimilar aquilo tudo. E eu digo isso porque a gente, com tantas e tantas imperfeições, o que não era o caso de Jesus, a gente muitas vezes tem a pretensão de ser entendido e compreendido de imediato. E se alguém não nos compreende de imediato, a gente fica impaciente. Então, isso é um caso para a gente pensar. Aí Jesus continua, mas escuta, Simão, redarguiu-lhe com serenidade enérgica. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Isso aqui é fundamental. Porque o que a gente observa no mundo é, em prol do progresso e tudo mais, a gente aproveita o que o outro fez, e esse outro veio antes. E às vezes hoje está aí velho. E o jovem acha que está revolucionando e tudo mais, quando na verdade ele está aproveitando, seja de algo no mundo material, seja de algo no mundo do pensamento. Que aquele hoje colocado ali como velho, e às vezes o jovem o desrespeita, contribuiu muito. Inclusive, permito-me uma reflexão nessa pandemia, que a gente tem tido nessa pandemia, muitas vezes o desprezo pelos nossos velhos. Quando lá no começo, ainda hoje, né, quanto mais velho, maior é o risco de você contrair a forma grave da doença e até de desencarnar por conta dela. Mas a gente via nos comentários nas redes sociais, na fala de algumas autoridades, um desprezo por aqueles que tanto contribuíram para a sociedade, em que as pessoas diziam assim, morreu quantos anos? Tinha 80. Mas tinha 80 anos. Tinha 80, mas estava vivo. Tinha 80 anos e fazia alegria das suas famílias e estava vivo. A gente tem que ser um defensor da vida sempre. Então a gente percebeu nessa pandemia, claro, eu estou falando aqui de uma pequena minoria, mas é uma minoria barulhenta,
desses que, se possível, viveriam como se não existisse pandemia, já que quem vai morrer é velho. Ou alguém com comorbidade. Quando a pessoa morre, fala assim, e qual comorbidade tinha? Como se o fato de que, tinha comorbidade, então, né, fazer o quê? Já ia morrer de qualquer jeito mesmo? Não ia. Inclusive, no movimento espírita, a gente tem uma corrente, assim, que pensa, mas ninguém vai antes da hora. Pode ser que vá. Kardec trabalha isso lá na Revista Espírita, tratando do espiritismo e a cólera. A gente pode ir antes da hora, todo mundo sabe disso. E faz parte do instinto de conservação, né? A lei de conservação é uma lei que deve ser respeitada, da gente querer ficar o mais tempo possível. E quando a gente começa a desprezar os outros por conta da idade, por conta da comorbidade, defendendo uma postura negacionista do próprio vírus, a gente está indo contra as leis de Deus. E aqui Jesus nos chama a atenção de Simão Zelote e de todos nós, para que sejamos gratos e que reconheçamos o valor destes que vieram antes. Não fossem eles, não teríamos o mundo que temos. E aqui ele diz mais, poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. João também será velho. João era ali, né? Jovem, talvez o mais moço. João também será velho. E os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra dos jovens da terra. Veja um detalhe. A flor no mundo, ou seja, os jovens, pode ser o princípio do fruto. Pode ser. Mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. O que ele quer dizer? Não é garantia de que, sendo jovem, você dará bons frutos. Pode ser que o cortejo das ilusões. Quando te cerque, agora, olha as recomendações de Jesus para Simão Zelote. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Eu só vou fazer uma pausa aqui para dizer, vamos prestar atenção nesse detalhe, porque daqui a pouco a gente vai ver isso aqui na prática. A gente vai ver como aconteceu, que a Sandra lembrou muito bem, Sandra. Eu, só de lembrar do capítulo de Joana de Cusa, eu já fico assim, emocionado. O que a gente vai ver no capítulo de Joana de Cusa? Quando a gente olha para o martírio final de Joana, a gente precisa entender que aquilo não foi assim, nossa, de repente Joana teve uma ideia genial de dar aquela resposta para o seu algoz. Não. Aquilo é fruto de uma construção que aconteceu também a partir do diálogo que ela teve com Jesus. Como se Jesus dialogasse e daqui a pouco viesse a prova. Isso acontece com a gente. Então, ele vai falar aqui de novo. Ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Ele fala para a gente perdoar, e aqui ele compara com as crianças. Quem aqui já teve filho? Hoje é o Dia das Mães, é bom para a gente lembrar dessas coisas. Bom, os nossos filhos, quando eles estão ali aprendendo a andar, a dar os primeiros passos, é natural que eles desequilibrem, caem. É natural que, às vezes, uma criancinha ali que começa a chegar perto do armário ou da estante, ela pega um objeto e arremessa aquele objeto e, às vezes, quebra um porta-retrato, enfim, alguma coisa. Claro, a gente, na condição de pais ou de cuidadores, de responsáveis, a gente olha lá e fala, meu Deus, mas esse porta-retrato aqui que a vovó me deu era uma recordação maravilhosa, agora não existe mais, né, ficou em pedaços. A gente pode até ficar, puxa, a gente lamentar faz parte. A gente não precisa
Você está dirigindo, de repente cai num buraco, estoura o pneu e fala, graças a Deus estourei o pneu. Não precisa chegar nesse ponto também, né? Dá para lamentar a criança que quer um porta-retrato. Puxa, não precisava ter feito. Vai lá, dialoga, conversa, explica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai guardar mágoa dessa criança que tem 1 ano, por exemplo, para o resto da vida? Da gente chegar lá quando ela estiver com 50 e a gente com 70. E ficar revoltado, bravo. Porque quando ela tinha 1 ano, ela quebrou um porta-retrato? Não. O que a gente faz? A gente ensina, olha, não pode, filho, fazer isso. A gente fica triste ali 1 dia, 2 dias, mas perdoa. Por quê? Porque a gente sabe que ela está numa condição de criança, ela não tem consciência das coisas que faz. E muitos adultos estão espiritualmente na fase da infância. E também não sabem o que fazem. Lembram de Jesus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Fala, puxa vida, eles estão crucificando o espírito mais perfeito que já passou pela terra. E alguns, a gente pode falar assim, William, mas tem gente que sabe bem o que faz. Tem, mas são doentes, são psicopatas, são sociopatas, que precisam ser contidos, às vezes, medicados, tratados? Sim, precisam. Precisam ser avaliados? Precisam. Mas não dá para a gente guardar a raiva, mágoa, ódio o resto da vida. E esse é um ponto que Jesus tenta nos alertar aqui. Continua o mestre para Simão, esclarece-os, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. E aí o que acontece? Simão Zelote volta para sua casa pobre, e encontra quem? Tiago, um dos jovens, filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para as suas forças realizadoras, olha, para as suas, do jovem. Avistando o velho companheiro, que era Simão Zelote, o apóstolo mais novo não o ofendeu. Porém, contudo, todavia, entretanto, fez uma pequena alusão à sua idade, para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, recordou as elucidações do mestre, e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura. Por que o detalhe do Tiago estava só? Eu fiz uma pausa aqui. Simão não quis constranger Tiago diante dos seus amigos. Esperou um momento para fazer isso em particular, evitando, repito, o constrangimento. Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Olha, como ele vai repetir aqui tudo o que Jesus houvera dito. Será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? Que a gente está desrespeitando o mais velho? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. Puxa vida, hein? O que Simão Zelote fez foi quase que um resumo, uma síntese de tudo que Jesus lhe houvera dito. Então, o filho de Alfeu escutou as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade pura. E disse logo em seguida, tens razão.
O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte, dando-lhe um abraço. Mostrou-lhe um sorriso bom. Jesus tinha pedido isso, deixando perceber que ambos deviam esquecer, Jesus havia dito, para sempre aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. O que vai acontecer, meus amigos, daqui até o final? Eu vou encurtar um pouco, o nosso tempo está se esgotando. Mas naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o Zelote, notou que havia na praia 2 criancinhas inconscientes. A mãe não as via, e elas começam a adentrar, né, nas águas, ali no raso das águas da praia. Então, Simão, atento, detalhe aqui que o Humberto Campos coloca, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, observou os 2 pequeninos e acompanhou-os. Percebam, Simão não estava só contemplando Jesus, ele estava, na condição de discípulo, contemplando, mas atento, trabalhando enquanto acompanhava. Quase como aqui, não sei se vocês já participaram ou já organizaram um congresso. A gente faz aqui no Uberlândia o Congresso Espírita Leon Denis. E tem uns trabalhadores, assim, fenomenais. Estão ali atentos à palestra e tal, mas observando se tem alguém precisando de ajuda, se tem alguém passando mal, se tem alguém com alguma pergunta por escrito, enfim, trabalhador é assim. E aí, Simão foi até essas crianças que estavam perto de se afogarem, pegou-as no colo e restituiu ao colo materno. Olha que bacana, no Dia das Mães, uma mensagem como essa. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se 2 crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. Já pensou, meus amigos? Jesus acaba a sua fala, o pessoal começa a ir embora, e de repente fica ali uma mãe desesperada porque 2 de seus filhos haviam se afogado. Como é que ficaria o júbilo daquela tarde, a alegria daquele momento? Certamente comprometido pelo desespero compreensível de uma mãe que acabaria de perder aí 2 filhos. Então, no âmago de seu espírito havia um júbilo sincero, compreendera com Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. E aí, Simão tem um sonho com Jesus, e Jesus, nesse sonho, o abraça, né, lhe agradece o esclarecimento fornecido a Tiago e o cuidado que ele teve com essas 2 crianças. Simão depois acorda experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou a fímbria, aqui, digamos, a franja humilde da túnica do mestre, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou-o com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Ai, meus amigos, quando eu falo que esse livro Boa Nova é especial, muita gente acha que eu estou exagerando. Não importa se a gente é moço, se a gente é velho, se a gente é criança, se a gente está na madureza, não importa. O que importa é ser de Deus. Isso é o que vale a pena. E ser de Deus pode estar vinculado a uma religião? Pode. Eu me sinto muito bem no espiritismo, outros talvez se sentem muito bem sendo católicos, budistas, ateus, protestantes, outros se sentem bem sendo ateus, aquele ateu que às vezes o é porque não encontrou nada que satisfizesse as angústias, as inquietações diante da vida, mas ser de Deus acima de tudo é ser uma pessoa que valoriza a vida, que valoriza o amor, o respeito, a solidariedade,
aquele que defende a paz, aquele que atua o tempo todo, onde esteja, para edificar um mundo melhor, para edificar o reino dos céus no coração dos homens. E a gente precisa compreender que, para fazer isso, nós não dependemos da idade, nós não dependemos da classe social, nós não dependemos do local em que moramos, embora existem aí, sim, meios e circunstâncias que possam facilitar tudo isso. Mas todos nós, independente de qualquer elemento exterior, a gente pode, sim, fazer a diferença nesse mundo. Como vai dizer Lenine na sua música, paciência, o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E ele coloca 3 perguntinhas e eu as deixo para que a gente reflita. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber